Oi, pessoal, sejam bem-vindos Casa Vida Prática, nessa temporada muito especial, com a Ana aqui do meu lado, Clube Casa, e a gente está recebendo o Bruno Moraes, né? Seja bem-vindo, Bruno, BMA Estúdio. Você sabe que o Bruno é arquiteto condecorado, casa-cor, um histórico brilhante, né? Já trabalhou em emissoras de televisão, né? Naqueles quadros importantes em que realmente o cara tem que ser bom para fazer aquela transformação, né, de ambiente, assim, do dia para a noite. O Bruno, ele tem uma expertise completamente diferente. A gente aqui no nosso briefing já surpreendeu e a gente já decidiu começar com isso, né? É isso aí, vamos começar batendo um papo sobre o que os arquitetos, eu acho, que na profissão se deparam com esse problema, que muitos encaram como um problema na gestão do escritório, mas é a gestão de obras. E esse é o diferencial do teu negócio. Como começou essa história? Né? O que você sentiu de deficiência do mercado que fez você entrar nessa de cabeça? Tá, bom, obrigado primeiro pela apresentação. Eu acabei entrando na parte de obras, não é algo assim, o meu sonho é trabalhar com obras, não foi assim. Na verdade, eu estou há praticamente 14 anos aí desenvolvendo projetos autorais, e há 8 anos que eu montei essa estrutura para conseguir gerir obras. Então, eu comecei antes com o projeto, né? E aí, o que me incomodava muito, porque a gente sempre tem um conhecido que faz obra, ou um empreiteiro parceiro, e eu indicava essas pessoas, né, empresas, para os meus clientes, e eu recebi um feedback muito negativo dos clientes, no sentido de, durante o projeto foi muito legal, mas a hora que virou obra foi um inferno. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas, não só da área de arquitetura, mas clientes finais, né? Você já fez obra? O que você achou? Todos os depoimentos eram iguais, os mesmos, né? Não tinha gestão, porque não falhou na questão financeira ali, falou, você vai gastar, sei lá, 100 mil, virou 120, e as pessoas achavam, os profissionais achavam normais, né? Não dá para ter controle. Dá para ter controle, né? A gente tem que ter, lógico que imprevistos acontecem, uma tubulação furada, alguma coisa, mas não um estouro muito grande. Então as reclamações tinham 2 calcanhares ali, era financeiro e cronograma. Todo mundo reclamava disso. Falaram que minha obra ia demorar 6 meses, virou 8. Falaram que minha obra ia demorar 6 meses, virou 1 ano. E depoimentos daí para pior. Como eu trabalhei sempre em estúdios e escritórios de arquitetura, eu queria me especializar muito nessa parte de gestão. Fiz uma pós depois da faculdade no Mackenzie, especializado em gestão de processos de construção civil. E aí eu quis trabalhar numa construtora grande de interiores, tá? E essa construtora, ela me deu bastante bagagem, assim, para eu entender como que funcionava uma gestão, vamos dizer, mais organizada, com um departamento de compras, de suprimentos, enfim, eu comecei a enxergar como que funciona a gestão de construções, né, grandes, mas de interiores. Eles, por exemplo, pegavam um prédio de 8 andares, que foi o último projeto que eu assumi lá, né? Eu entrei para trabalhar com o projeto e saí como coordenador geral desse cliente, que eram 8 andares, a gente reformou os 8 andares desse cliente. E aí eu fui subindo como coordenador e depois eu virei o gerente dos coordenadores de obra. Foi o meu último cargo lá nessa construtora. E aí eu consegui enxergar como que funcionava realmente essa gestão, vi quais que eram os erros, né? E eu comecei a ver no mercado, por que o pessoal não aplica dessa forma? E como eram obras corporativas, que até eu esqueci de mencionar esse detalhe, essa construtora só fazia obras corporativas, tá? Obra corporativa, assim, é preto no branco, né? Você tem que entregar em 1 mês, é 1 mês e não tem conversa. Atrasou um dia, tantos mil reais de multa. Não tem conversa. Então, eu vim com essa experiência de
de precisão no valor, né? Se você aprovou lá na empresa que aquilo lá vai custar, sei lá, 50 mil, não adianta trazer uma nota fiscal que seja de R$50, ninguém vai pagar aquela nota fiscal. Aquilo não está aprovisionado, né? Então, aí eu saí dessa construtora. Na verdade, saí até com uma situação ruim, porque ela quebrou essa construtora. Para mim, foi uma experiência, não levando para o lado que ela quebrou, mas foi uma experiência positiva, porque eu aprendi o que eu não devo fazer para talvez chegar no ponto, né, uma construtora tão grande e chegar num ponto de quebrar. E eu falei, acho que agora é o momento de eu montar meu escritório, que era um sonho que eu já tinha desde a época de estágio. Depois eu conto algumas histórias lá, porque desde quando eu era estagiário eu já começava a juntar coisas, no segundo ano de faculdade, coisas para eu montar o meu escritório. Eu já começava a juntar amostras com fornecedores, então sempre foi um sonho. E eu falei, acho que agora é o momento. Só que, já que eu vou montar meu escritório, eu quero... eu tô enxergando uma carência aqui no mercado. Um mar azul, né? Que ninguém tá, ninguém talvez, quer abraçar, dando bola. Ninguém quer essa responsa também, né? Porque eu queria até que você comentasse que a gente... quantos anos você tinha quando você estava nessa construtora? Quantos anos? Uns 30 anos. Uns 30 anos. E aí a gente tinha... Você teve uma ascensão de carreira dentro de uma construtora. Hoje é meio difícil isso acontecer na realidade do mercado que a gente tem, né? Enfim. Como que foi essa sua transição? Como que é essa personalidade do Bruno? De ir, né, em setores diferentes, de ser um cara fuçado, de ter uma relação, né, com as pessoas mais amigável. Quero que você coloque um pouquinho desse seu papel como arquiteto. Tá. E como que você conseguiu ascender, né, numa carreira dentro de uma construtora? Você começou numa função e virou coordenadora ali? Eu cuidava muito da parte de projetos, criação, que sempre foi o forte, que realmente, se perguntasse o que eu gosto mais, você gosta? É a parte de projetos, tá? E lá eu fui, como você comentou, eu fui crescendo e isso até incomodou algumas pessoas, porque geralmente quem faz gestão de obras, geralmente são engenheiros civis, não são arquitetos, enfim, tem aquela rixa de, é arquiteto, mas... E aí, eu cheguei nesse cliente, que era um cliente muito grande, uma multinacional, que hoje é um dos clientes do meu escritório, porque como a construtora... quebrou, esse cliente acabou vindo me procurar quando eu montei o escritório. E eu comecei lá com projetos, aí tinha uns coordenadores que eram engenheiros, aí eu fiquei no mesmo patamar que eles, tinha uma pessoa supervisionando em cima, só que o cliente foi gostando de como eu fui conduzindo as coisas, organização, transparência. Eu sempre gostei de trabalhar muito com transparência. Eu não gosto de, hoje os meus orçamentos de obra eu ponho lá, abro todos os custos dos meus clientes. É isso, né, eu não gosto de ficar escondendo, não, esse daqui é a soma, não posso, não. Eu sempre trabalhei de uma forma bem transparente e acho que isso foi conquistando a confiança do cliente. E o cliente... ligou lá no escritório e falou, a gente gostaria que o Bruno assumisse esse cargo aqui em cima. E aí ficou um arquiteto coordenando os engenheiros. Nossa, né? Eu faço ideia da treta, né, na época. Não foi fácil, não foi fácil, o pessoal, né? Não gostou, mas depois... Eu não sou uma pessoa de ficar causando intriga, e eu falei, gente, a gente está aqui para um único propósito, sim, né? Então... É desarmar todo mundo, né? Exatamente, deixa ego de lado e vamos lá o que interessa. Muito bom. E aí, quando eu fui ver, eu já estava gerindo essa obra, que foram 8 andares, 2 pavimentos ali de subsolo, com um refeitório para mais de 1.000 funcionários. Foi uma obra gigante, a gente montou um escritório dentro do cliente, né? A gente alugou containers e aí montou lá uma estrutura para... Não fazia sentido a gente ficar indo pro escritório, a gente tinha que estar lá para estar gerindo todas essas pessoas. E aí foi minha última função lá.
E uma Antes baita de- escola, né? E foi o momento Foi. que você se sentiu pronto, né, para assumir esse desafio, sanando uma dor do mercado de uma forma geral, que é gestão de obra. Todo mundo Sim. que senta aqui para falar com a gente adoro o projeto, adoro, né, desenhar, adoro criar, mas a gestão de obra realmente sempre foi uma pedra no sapato dos arquitetos. É que assim, as pessoas têm medo da gestão porque é uma coisa que às vezes foge do controle. Então Sim. esse foi um ponto muito importante quando eu montei o escritório e a construtora não tinha isso. Eu tive mais essa bagagem lá na pós que eu fiz. E eu fui ver grandes construtoras, Cirela, né? Como que eles fazem solicitação de material, né? A construtora que eu trabalhava, eles às vezes faziam numa planilha do Excel, mandava por e-mail. Eu falei, gente, eu não quero isso, né? Eu quero desenvolver um aplicativo. Aí eu fui atrás de pessoas que faziam criação de aplicativo. Eu falei, eu preciso disso. E eu comecei a receber orçamentos absurdos, assim. Falei, não tenho, eu tô montando um escritório agora. Não dá para investir na criação de um aplicativo com esse custo. Isso? É muito caro, eu não fazia ideia, era Uhum. coisa de milhões, assim. Sim. Eu não fazia ideia que custava isso. E aí eu não desisti. Continuei, eu fui achar uma pessoa lá em Curitiba, que ele tinha já um aplicativo que eu conseguia usar a logística do aplicativo dele. Só que eu falei para ele, só que eu consigo personalizar no meu formato para o Você que eu vou usar para o personalizou escritório? a interface que ele usava Exato. para um negócio diverso. Exato. Fiquei um ano personalizando esse aplicativo. Um monte de pessoas falavam, você é doido, você vai ficar um ano, você está pagando o salário de um funcionário que está fazendo um negócio que não sabe, vai ficar super burocrático, não sei o quê. Hoje isso, eu não consigo mais trabalhar sem o aplicativo. Porque hoje eu tenho um controle em tempo real de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vendi para o cliente 3 caçambas no contrato. A hora que eu fechei contrato, esse contrato já sobe lá para mim no aplicativo. Os meus coordenadores de obras, toda obra eu tenho um coordenador que fica lá fazendo a gestão. Ele entra nesse aplicativo. E aí, se foi vendido, sei lá, 3 caçambas, ele tem 3 caçambas para pedir, ele não consegue pedir 4. Bruno, deixa eu entender um pouquinho o tamanho que você está hoje, né? E há quanto tempo? São 14 anos de escritório e 8 anos somente de gestão, é isso? Não, 14 anos, como boa parte dos arquitetos, eu já fazia alguns trabalhos autorais, mas em casa. Sim. Não tinha alugado uma sala comercial, nada disso. Não tinha funcionários, né? Sim. Quando eu saí lá da construtora, aí isso faz 8 anos e pouquinho, aí eu aluguei minha primeira sala comercial e contratei funcionários. Sim, aí o game foi para um outro. Aí já começou com contratação de funcionário. Eu até tinha funcionários antes, entre aspas, mas era remoto. Sim. Eu pedia, às vezes eu fechava muito projeto, terciarizava, alguém me ajudava. freela, mas né? não era uma pessoa fixa igual tem hoje. E hoje, quantos funcionários você tem? Como é a estrutura da tua equipe? Tá. Hoje o escritório, ele tá com 20 pessoas de Bastante. projeto. Então, lá dentro do escritório eu tenho 20 arquitetos e engenheiros. E aí ele é dividido por departamentos. Então, eu tenho o departamento que cuida de residencial, eu tenho o departamento que cuida de corporativo, que apesar de a gente falar, mas é projeto arquitetônico, são clientes completamente diferentes e a equipe que pensa nesses projetos, eles pensam totalmente diferente, né? A Amanda, que é a gerente de corporativo, ela entra em discussões ali com o cliente de TI, né? Vai passar um cabo categoria 5, 5E, 6. O pessoal do residencial nem sabe talvez o que é isso, né? Então, hoje, eu tenho essa divisão interna de residencial e corporativo. A gente tem uma parte da equipe que ajuda com essa questão de produção, de decoração, e que também me ajudava nos quadros, na televisão, no programa da Eliana. E aí, fora essa equipe do escritório, eu tenho mais ou menos umas 25 pessoas de obra. Que daí são pedreiro, eletricista, coordenador de obras. Fixos? Estão no teu time? São. Então, no total, a gente está falando de umas 45 pessoas, mais ou menos.
Que estão no time do seu escritório hoje. Isso. Diretamente. Direto, mais ou menos. Entrou até uma pessoa semana passada, acho que virou 46. Legal, né? Vamos ver, né? Ponto. Que bacana, 2025 Bruno. a gente vai ver o número aí dobrar, Muito quem legal. sabe? Eu não sei se eu comentei com você, o Bruno, ele foi meu parceiro em podcast, no podcast Clube Caso, logo que a gente estreou, né? A gente estreou com assuntos variados, né? E o Bruno, ele fazia o podcast de arquitetura corporativa. E aí eu até perguntei para ele, eu falei, vem cá, me fala, você está ainda nessa pegada do corporativo muito forte? Ele falou, não, eu faço tudo, meu escritório faz tudo, tanto residencial como corporativo mesmo. O corporativo, ele é uma boa fatia do escritório e tal, estava tentando entender. Como ele falou, o programa de televisão ele já desvendou de quem era, da Eliana. Agora, você precisava de uma estrutura ágil no programa, já que você entrou nesse assunto, já vamos Como falar foi um a pouquinho entrada, disso. né? Tá. Fazer um programa de TV para um arquiteto. Da onde veio o convite? Foi a assessoria de imprensa que trabalhou isso para você? Como começou essa história? Foi bom você ter tocado nesse assunto. Quando eu montei o escritório, como eu saí da construtora, eu mencionei aqui que a construtora tinha quebrado. Eu comecei meu escritório praticamente negativo, né? Negativo, assim. Eu fechei alguns projetos e a verba que eu tinha desses projetos, eu me arrisquei, aluguei uma sala comercial, contratei alguns funcionários e contratei assessoria de imprensa. Olha. E eu não tirei nada para mim. Eu fiquei 6 meses ali sem tirar um prolabore e nada, porque eu apostei e falei, vai dar certo isso daqui. Né? Foi pensando positivo. E pode falar. Já que você está nesse gancho, o que te levou a contratar essa assessoria de imprensa? Então, você foi pesquisar uma assessoria de imprensa especializada no teu nicho? Isso. Porque era um investimento que era essencial, fazia parte do teu negócio. Para muitos arquitetos, isso não seria o essencial. Não cabe momento, mais. Não. Aliás, no dia 1 do escritório eu já tinha assessoria. O dia que eu peguei as chaves e comecei a trabalhar. E foi uma indicação? Você pesquisou? Como que foi? Eu pesquisei assessoria especializada em arquitetura. A minha assessoria está comigo acho que 6 anos. Não, até mais. É que a gente teve uns intervalos lá no começo, porque eu também comecei mais apertado, né? Pulava 6 meses aqui e continuava. Mas assim, contínuos, acho que deram 6 anos. E já faz acho que 4 anos que a gente está direto, que é o Danilo, da DC33. Super competente. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque o Danilo é uma pessoa maravilhosa, um dos melhores, né? Se não o melhor do mercado. Adoro o trabalho do Danilo. Então, leve um beijo. Eu não preciso nem falar nada, porque eu tô com ele até hoje, então é que tá. Dia 1 até hoje, Bruno Moraes é um sucesso e contratou assessoria de imprensa no primeiro dia, gente, pronto. Quer prova social melhor do que essa? Não tem. Esse podcast é um podcast de prova social. Prova social para todo mundo aí. Não o Danilo meu amigo pessoal. E o Danilo não tenho conta muito essa história, porque eu liguei para ele, eu lembro até hoje, eu tava no carro e eu falei, Danilo, eu quero contratar uma assessoria. Aí ele falou, quantos anos você tem um escritório? Eu não tenho escritório ainda. Ele falou, mas como assim? Quantos anos você tem? Aí eu falei minha idade, ele falou, nossa, você tem a mesma idade quando eu montei a minha assessoria. A gente começou a conversar e aí eu expliquei para ele o que eu almejava. Eu falei, eu tô começando agora, eu tenho que dar as caras, né? Eu tenho alguns projetos autorais, mas eu tenho que mostrar esses projetos. Vou contratar o Bruno, mas quem que é o Bruno? Né? Então era super importante eu dar as caras, e na época, eu lembro até hoje, que ainda eu fazia umas parcerias, ainda não tinha a questão da obra, então ainda indicava, né, aquelas pessoas conhecidas que eu falei. Eu lembro que até eu fui falar com essa pessoa, eu falei, vou contratar uma assessoria, fotógrafo, vou ter um gasto, vocês não querem dividir? Não, é muito gasto, não sei o quê. Primeiro mês, capa de revista. Qual foi a primeira revista que você saiu? Lembra? Nossa, que pergunta difícil. Ou que você se emocionou de sair, assim, e você falou, meu Deus, não acredito que eu tô aqui. Eu tive um resultado bem bacana com o Danilo, porque eu saí bastante revista, acho que o Logo primeiro... no início. Mas antes do Danilo, eu já tinha saído em algumas revistas, porque eu tinha ganhado um prêmio na Bienal. Então, meu trabalho já tinha saído em revistas de jornais, no Estadão, eu lembro disso. Mas o que mais me emocionou foi a U.
porque a revista U, Nossa, eu tinha um comprava crivo, na faculdade, eu assinava. Então, quando eu saí na revista, ali foi... Ó, concura, assim, né? Ah, meu Deus. E aí, no primeiro mês, eu já saí na revista. Aí eu lembro até hoje que essa pessoa que fazia a obra comigo ligou e falou assim... Ah, mas se você tivesse falado que ia sair na capa da revista, a gente ajudava a dividir. Eu falei, gente, não é assim, é um risco, né? Eu não sei se eu vou sair na revista ou não. Se vai dar capa ou não, a gente não sabe. E é assim, né? Agora eu tive um investimento sozinho, né? E deu super certo. E aí, entrando no gancho do programa da Eliana, porque você comentou da assessoria. Então, eu comecei a trabalhar assessoria desde o início do escritório. E aí, eu comecei a gravar bastante vídeos pro Viva Decora. Viva Decora tava no início e acho que eu gravei mais de 50 vídeos pro Viva Decora. E eu gravava... O Danilo até hoje me manda umas pautas meio doidas, assim, porque eu gosto muito da parte técnica, assim, a pauta sobre impermeabilização, coisa que ninguém quer falar, eu escrevo. E aí no Viva Decora eu dava dicas, assim, por exemplo, como instalar o piso, como que é o processo de instalação. E eles gostaram muito dessas dicas, foram me chamando. E aí que entra o SBT nessa história. Um produtor do programa da Eliana assistiu um desses vídeos, tá? E tinha uma pessoa no programa da Eliana que fazia essas transformações, só que tinha aparecido um caso, que era uma casa que pegou fogo. E aí comprometeu toda a estrutura, derreteu toda a tubulação de PVC, e essa pessoa não estava confortável ali de abraçar essa reforma, porque tinha que fazer avaliações técnicas ali, se tinha que fazer algum reforço estrutural, alguma coisa nesse sentido, e era uma casa inteira, né? As outras transformações eram cômodos só. Essa daí não, era a casa inteira, pegou fogo a casa inteira. Então não dá pra gente fazer a sala da pessoa, o resto tá tudo incendiado, né? Não tinha como fazer isso. E aí foi que o pessoal do SBT me ligou, eles assistiram um desses vídeos, e aí me ligaram pra ir lá no SBT. Eu lembro até hoje, foi numa sexta-feira, e aí eles me levaram pra uma sala de reunião e falaram assim, ó, a gente viu eu tinha dado uma entrevista pra uma revista. Agora eu não lembro qual revista que foi, que eu falava do aplicativo também. E aí eles tinham pesquisado que eu tinha uma gestão de obras que usava aplicativo e eu tinha um controle de todo o processo. E aí eles me falaram, Bruno, a gente está procurando uma pessoa assim para fazer, porque aqui dentro do programa a gente... tem verba de patrocínio, mas eu preciso de alguém que faça o controle dessa verba e fale assim, ó, vou gastar tanto aqui na obra. Lógico, para justificar. Por exemplo, vou fazer uma casa. Quanto vai gastar? Não dá para falar que vai gastar 10 e depois virar 20. Eu quero alguém que tenha certeza. Sim. E aí, a gente achou você, né, na internet. Você topa, né? A verba é essa. A hora que eles falaram a verba, eu falei, nossa, não dá pra fazer, gente. Não dá pra começar nem a brincadeira. Não dá, foram duas informações assim que eu fiquei desapontado. A verba e o prazo. Eu falei, nossa, eu prazo... tenho aqui na minha equipe um produtor que é SBT. Ele falou, nossa, eu tô vendo a carinha dele ali, meu Deus do céu. Que será, hein, Léo? Não, e assim, televisão é uma loucura. Eu sei. É uma loucura porque os prazos são... tudo para ontem, vira madrugada, é muita loucura. E verba de produção também. Também. Né? Tem que ter um aplicativo para eles pensar nisso. Mas eu não concordei com eles na hora. Tá. Porque eu sou uma pessoa, eu não gosto de fazer nada pela metade. Se eu encaro algo, eu vou até o fim. Até o final. Eu já tive obra que o pedreiro abandonou, que eu fui lá e eu acabei pegando as coisas assim e eu resolvi, porque eu vou até o fim. Se eu me comprometo com o cliente, eu vou lá e entrego, entendeu? E aí eu falei isso pra eles. Eu falei, se eu aceitar, vocês vão ter um baita de um parceiro, mas eu tô com um baita de um receio. Vocês estão me falando de verba, de prazo, e aí eu saí lá da emissora, entrei na Anhanguera, liguei o Viva Voz e comecei a ligar para um monte de pessoa que eu conhecia. Comecei a ligar para dono de construtora que eu conhecia, parceiro de loja de imóveis. Para entrar junto? Para entrar junto. E aí todo mundo topou? Olha, eu não lembro agora...
Eu acho que a verba estava talvez em 20 mil. Eu consegui 160 mil. Olha. Nossa, 160 hein? mil. E aí eu conseguia isso daí em produtos, Sim. né? Eu vou até mencionar que a Loki, eu liguei para a Loki, a construtora, eles cederam toda a mão de obra, eu expliquei a situação, era uma pessoa carente, perdeu a casa. Tem o lado propósito, não só o lado Merecia, propaganda, né? Sim, né? Que a gente sim. fala, mas o cara vai aparecer na televisão e tal. De repente a estratégia do cara nem tá voltada para a grande massa, mas ali a questão do propósito de ajudar pessoas. Não, todo mundo que eu liguei, eu contei a história da pessoa primeiro. Porque aquela pessoa que a casa tinha pegado fogo, ela ajudou a comunidade dela numa situação de enchente. E depois de 6 meses a casa dela pegou fogo. E quem escreveu as cartas foram as pessoas que ela ajudou. Então, quando eu contava a história, muitas pessoas se comoveram. Eu consegui doação de porcelanato, consegui muitas coisas. Que legal. Aí quando eu levei isso, aí foi na segunda-feira, eu cheguei com essa novidade para eles. Eu falei, eu topo, tô dentro do programa. Eu não era o apresentador, ainda tinha a outra pessoa que apresentava. Só que eu vim com essa notícia que eles não esperavam. Tanto é que a Eliana nunca tinha entregado as transformações pessoalmente, era sempre no palco. Foi a primeira vez que a gente interditou a rua, a Eliana foi lá, a gente cortou faixinha. E aí alguns fornecedores que ajudaram, que nem cobraram para aparecer o nome lá, eles ajudaram pela causa, foram lá. Tem a Romanza, que é do Clube Casa, Sim. de Moema, foi um dos apoiadores lá. Belly. O Belly tava lá chorando na entrega. Imagino, assim. Ele tava lá chorando. E assim, foi uma coisa muito legal. E a partir daí, nos próximos, eles já me chamaram para ser apresentador do quadro. Então aí eu tive uma responsabilidade aí você maior. virou apresentador mesmo, aparecer diante das câmeras, Caramba, né? E assim, é uma coisa que eu não gostava, apesar de treta com engenheiro, agora vai uma treta com apresentador na emissora, olha isso. Não é uma coisa assim que eu me identificava, porque eu sou tímido, né? Então, vou ficar fazendo a apresentação na televisão, mas eu gravava os vídeos lá, não tinha vergonha. Mas enfim, eu falei, tô aqui, vamos lá, vamos encarar mais esse desafio. E aí, os próximos eu já fui o apresentador. Que legal. E aí, eu comecei a cuidar de todo o processo. Então, assim, eles falavam, Bruno, a gente tem tanto de verba. Então, quem montava a planilha, o projeto. Então, não era um projeto que eu fazia, ó, esse daqui é o projeto, vamos lá executar. Quem que executava era eu que corria atrás. A verba, quem que ia comprar as coisas era eu. Eu disponibilizava 2 pessoas da minha equipe. No comecinho, tinha até umas regras lá contábeis do SBT, a gente tinha que ligar para uma pessoa para vir com um cartão do SBT para ir comprar junto com a gente na loja. Tinha um processo todo burocrático de controle deles lá. Mas a gente tinha que... E isso demandava muito tempo lá dentro do escritório. E tirando esse da casa, que foi a casa inteira, os outros eu tinha 3, 4 dias para entregar uma transformação. Eu virava direto, assim, quase não dormia. Porque, literalmente, eu tinha que entregar a obra em 3, 4 dias. Então, quando a gente chegava com os itens para fazer a transformação, a gente chegava com caminhões, com vans, com tudo dentro. Não podia faltar nada. E um cronograma daqueles, assim, tipo, né, um turno... O mais desafiador não era... O cronograma era desafiador, mas era o planejamento. Porque, assim, eu não podia montar um projeto e esquecer de algo. O sofá é aquele, eu já tinha que comprar, já tinha que levar e tinha que servir. Entendeu? Eu já tinha tudo... A hora que eu chegava lá, vai usar 2 latas de tinta, era 2 latas de tinta. Tinha que comprar lixo, eu tinha que levar antes. Então, quando chegavam os caminhões para transformação, eu tinha 4 dias. Sendo que o último dia, eu lembro, o último dia era sempre terça-feira, porque a Eliana gravava palco na quarta. Então a gente gravava o resultado na terça e na quarta já mostrava o resultado no palco. Era uma loucura, assim, o pessoal tinha que fazer edição na quarta de manhã, porque quarta à tarde tinha que mostrar para... Eu não consigo imaginar como seria nesta época a dinâmica no seu escritório, dependendo de você para todas as outras coisas,
né, que você se envolve, que você está envolvido, obviamente você tem equipe, mas, né, a palavra final ali é tua, né? Como é que você fazia? Você dormia pouco, ficava totalmente à mercê. Acho que nesse momento é que você fala assim, poxa, tô gostando da brincadeira, mas é inexequível, senão eu vou ter que viver só para isso. O escritório vai funcionar só para atender o programa. Esses projetos, a minha equipe ajudava muito, mas eu tinha que tomar a frente, porque a gente não tinha margem para erros, né? Não dava para alguém da minha equipe, e aí eu não poderia culpar a pessoa também depois, falar assim, eu esqueci que tinha que comprar, sei lá, o forno, não sei, tô dando um exemplo. Eu esqueci a cola para instalar o piso, não tinha essa margem, então eu assumi essa responsabilidade, eu tomava a frente, né? Hoje, para eu ter a estrutura que eu tenho lá no escritório, a gente demanda, né? Hoje a gente tem uma hierarquia lá dentro, então eu tenho os gerentes de cada área, então eu tenho o gerente de projeto residencial, o gerente de projeto corporativo, o gerente de obras, gerente administrativo financeiro. E abaixo deles eu tenho os coordenadores e depois, tipo, arquiteto 1, 2 e 3 e os estagiários. Então a gente montou uma hierarquia. Sim. E aí cada um tem a sua função e responsabilidade. E eu cuido ainda de todo o processo de criação, né? Mas eu não consigo hoje participar de todas as reuniões. É impossível, é humanamente impossível. Né? Para terminar, né? Porque a gente está com um tempinho meio contado, eu queria que você ilustrasse com Casa Cor. Você teve 2 participações, que eu também queria saber se foi esse mesmo envolvimento. Se o Bruno estava lá em Casa Cor, enquanto a equipe também cuidava da casa, né? Igual o programa de TV. Mas conta da cozinha funcional e do living desse ano, que foi lindo, né? Acalantos e encontros, isso. Né? Casa Cor foi muito parecido até com o programa da Eliana, porque a gente está falando de um processo muito rápido, que você tem que tomar as decisões, ali quase não tem margem para erro, né? Casa Cor sempre foi um sonho meu. Eu comecei a frequentar a Casa Cor antes mesmo de fazer arquitetura. Eu ia fazer música antes de fazer arquitetura, e eu já sempre gostei dessa parte artística. Então, esses dias eu estava fuçando lá nas minhas coisas, eu achei um DVD da Casa Cor de 2004, 20 anos atrás. E eu entrei na faculdade em 2005, então já frequentava a Casa Cor antes de fazer faculdade. E sempre foi um sonho. E eu esperei, assim, lógico que para você fazer Casa Cor você tem que ser convidado, né? Mas eu esperei um momento certo de maturidade do escritório, de eu ter essa minha equipe para poder ajudar, porque não tem como eu parar o escritório para me dedicar... Para fazer a amostra. Fazer a amostra. E aí o primeiro ano foi o ano passado, foi o primeiro ano e foi uma experiência muito boa, porque a gente ganhou o prêmio de melhor ambiente pela Veja, e foi um espaço funcional. Então, foram 2 desafios, né? Porque além de você fazer a parte estética que as pessoas estão visitando ali, ele tinha que funcionar para alguns patrocinadores ali usarem aquele ambiente para fazer eventos. Eu mesmo usei para fazer eventos com alguns arquitetos ali vizinhos, a gente cozinhou lá na cozinha, foi muito legal. E aí esse ano eu já quis fazer um ambiente totalmente diferente. Eu fiz uma sala, um espaço de estar ali, bem no meio da mostra, que era para as pessoas sentarem. Então, de novo, era um espaço funcional que as pessoas poderiam sentar, mas não tão funcional como no passado, que tinha que sair água na torneira, né? Mas foi um... E esse ano eu brinquei um pouco mais, assim, também com a questão... O tema eu trabalhei bem a fundo nos 2 anos, mas eu quis brincar mais com a parte de produção. Por exemplo, a gente desenvolveu o tapete lá pelo escritório, e aí o tapete a gente pegou o tema da Casa Cor, jogou uma música na inteligência artificial, e a inteligência artificial gerou linhas e cores, e a gente juntou aquilo e falou, para o fornecedor, você consegue desenvolver isso e transformar num tapete. Então a gente brincou muito assim com a parte da tecnologia, arquitetura,
eu fui muito mais a fundo também na parte de produção, trouxe peças de museu, consegui trazer peças de Mário Cravo lá de Salvador. Garimpo. Fiz um garimpo e assim, a gente fala do projeto, né? Eu comecei a fazer, engraçado, eu não comecei pelo projeto, eu comecei a fazer o garimpo em cima do tema, então pensei no tema Casa Cor, e aí o que esse tema tem a ver com objetos, o tapete veio antes. Nossa. É engraçado que a gente pensa no tapete como se Por fosse a último. última coisa. O tapete foi lá no início, foi antes de eu desenhar o ambiente praticamente. Então eu fui pensando em toda a produção, e eu falei, nossa, agora a produção tá rica, tá contando a história que a Casa Cor quer contar. E aí eu desenhei o ambiente. Que legal, né? Olha, Fantástico, né? conversaria mais horas, né? Mas assim, a nossa equipe aqui já sinalizando pra Que gente. acabou, Estourou o é o prazo. nosso time, né? Bruno, que legal, parabéns, muito feliz aí com essa narrativa e perceber a tua maturidade, a tua humildade acima de tudo, porque assim, um cara que tá no patamar que você tá hoje, né, numa esfera diferente de comando, de gestão, né, assim, com tecnologia envolvida, né, Geração de desbravador do emprego, mercado, poxa, é muito bonito isso. Então, parabéns. Obrigado. É um prazer conversar com você. Como Clube Casa, você sabe que portas sempre abertas, estamos sempre à disposição, falo pelos nossos fornecedores também, é muito legal, né, estar junto com você, né, ser parceiro de um arquiteto tão importante como você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa suas redes sociais aqui nessa câmera pra galera conhecer esse trabalho. Importante, que a gente mudou faz pouco tempo. Então vamos lá, pode falar. As redes sociais, porque teve uma mudança do escritório, que era Bruno Moraes Arquitetura. Em um certo momento a gente mudou para BMA Studio, estúdio em inglês sem o E, né? E a gente ainda não tinha conseguido o domínio, porque a gente comprou o registro de marca, de tudo, e a gente foi conseguindo aos poucos, a gente conseguiu do Instagram faz pouquíssimo tempo. Então agora o nosso Instagram é BMA Studio. Aí, finalmente eu consegui migrar. Vamos lá. É isso aí. E confere, tem o site também, né? Com os Tem projetos. o site, mas tudo é BMA Studio. Então, se jogar no Google, eu tô em Vai todas as encontrar, redes tá sociais. todas Tô no as redes. Pinterest, tô no Instagram, tô no YouTube. Tudo como BMA Studio. É isso aí. Quer ter uma lição, né, de marketing de conteúdo que eu falo? É com o Bruno, né, que abraçou, eu acho que as redes sociais, essa comunicação aí do jornalismo decor. Gente, eu só tenho a agradecer, né? Temporada muito especial, Casa Vida Prática, Clube Casa, e aqui, nessa acolhida do Galpão Central. Agradecer toda a equipe também, mas esse episódio fica com a gente no próximo. Casa Vida Prática, se inscreve!